Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, Espírito da profecia. Você opera e nós vamos atrás de você. Você opera e nós vamos atrás de você. Você é aquele que conhece as intenções dos corações. Você é aquele que produz entendimento nas mentes. Então agora nós te pedimos, trabalhe. E nós queremos ir atrás de você, Espírito Santo. Nos capacita a profetizar juntamente contigo aquilo que você está desenvolvendo sobre a atmosfera, sobre os tempos, sobre lugares, sobre pessoas. Nós queremos apenas visualizar agora aquilo que está em movimento. As Escrituras começam falando que você estava se movimentando sobre a face das águas. Antes de Deus dizer haja, você já estava. Então nós queremos nos focar nessa ideia inicial. Você está se movimentando e que as palavras sejam um haja luz, para que seja visto aquilo que está em movimento. Você desde o princípio movimenta, constrói, forma Espírito Santo. A realidade de Deus está em você. E nós pedimos que seja um tempo não daquilo que nós vamos ouvir, mas sobre aquilo que você vai ministrar em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu quero me unir a tudo que tem sido dito. E eu quero ler uma passagem inicialmente que o pastor Luiz leu no primeiro dia, que está em Gênesis 41. Quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 41. E quando ele leu essa passagem no primeiro dia, me saltou alguns pontos que me ajudaram a criar um caminho. O 41:54. E começou a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. O versículo 53. Então se acabaram os 7 anos de fartura e houve na terra, e houve de fartura que houve na terra do Egito. E o 54 é: e começou a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por comida. Então Faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. Do modo que, estando fome sobre a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia sobre a terra. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia de todas as terras. Como é de costume, algumas coisas sempre me saltam em textos e eu sou atraído automaticamente para a contagem do texto. O texto ele está falando de uma contagem de tempo. O texto está falando sobre tempos, especificamente. Ou pelo menos o que me atrai nele. Ele falou, olha, se encerrou um tempo e começou um novo tempo. E é interessante, você acompanha o texto. Se encerra um tempo, começa um novo tempo. E o tempo que está começando é um tempo que foi predito. E nesse tempo que foi predito, tem um tipo de movimentação, tem um modo como as coisas têm que ser feitas. Tem que ir a José, para que a José passe a abrir os celeiros, ele passe a disponibilizar o que estava reservado para um tempo. Estamos juntos? Então, o texto está posicionando a gente em algo muito interessante. Nós estamos a 7 anos do fechamento de uma década. 2023. 7 anos de fechamentos para uma década. Eu acredito que de década em década nós vivenciamos modos, tendências. Então nós temos tempos e temos modos. E eu sou puxado para isso, para falar de Eclesiastes 8:5, para todo propósito na terra tem um tempo e um modo. Então existe um propósito.
O propósito, ele é demonstrado pelo cenário juntamente com o fator tempo. E aqui está José, dentro de um propósito. Chega o tempo, e esse cenário do tempo demonstra o propósito que José tinha que ser naquilo que Deus disse para ele desde os seus sonhos, que acabou provocando todas as circunstâncias na vida de José, para José estar nesse cenário, nesse tempo, para cumprir o seu propósito e um modo de cumprir o seu propósito. Então, fica claro para mim aqui que quando essa palavra ela é liberada em nosso meio, Deus está sinalizando uma coisa sobre tempo para nós, ou sinalizando sobre tempo. Nós estamos num fechamento de uma época em que as coisas funcionaram. E nós estamos chegando a vivenciar um tempo em que as coisas não vão mais funcionar. Acabou-se os 7 anos de fartura e começou-se os 7 anos de fome, de ausência de recursos. Mas, nesse cenário aqui bíblico, existiu um homem que teve uma voz antes desse tempo chegar, em que ele predisse sobre a chegada desse tempo e o que deveria ser feito quando esse tempo chegasse. E ele se torna totalmente necessário, porque aquilo que se precisa para viver o tempo que está se entrando, estava sobre a administração desse homem. E era José. E José teve que abrir os celeiros. Essa é outra palavra que me salta. Abrir. É tempo de novas aberturas, ou tempos de abertura. É hora de abrir celeiros. E abrir é a palavra-chave. Se abrir, e abrir é a palavra-chave para esse tempo. Num tempo onde os recursos acabam, onde a escassez chega, é o tempo de se revelar aquilo que foi dado para ser administrado, para poder ser regido, para ser compartilhado. Aqueles que viveram num tempo de produtividade e souberam armazenar, souberam guardar, souberam desenvolver, eles são extremamente necessários para um tempo de escassez. Eles são administradores do mistério de Deus. Então, nos próximos anos no Brasil, nós vamos ver uma compreensão da atividade apostólica sobre administração de mistérios de Deus, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, que importa que sejamos conhecidos como os dispenseiros dos mistérios de Deus. São os homens que abrem aquilo que precisa ser aberto para estar disponível dentro de um tempo de escassez. Nós estamos vivendo um período intermediário, onde a mudança pode ser uma opção. Pode ser uma opção, mas nós vamos entrar num tempo, num momento em que a mudança é uma necessidade. É necessário mudança. O tempo trouxe os irmãos de José e toda a família de Jacó para o Egito. Foi o tempo. Foi a fome que estava na terra. Eles não tinham mais saída, eles tinham que mudar. Eles tinham que resolver o que precisava ser resolvido. Eles precisavam de mudar, porque a mudança tornou não mais uma opção, mas é um fator de sobrevivência. E nos próximos anos, a escassez ela vai estar sinalizando a necessidade de mudança. Quando as coisas que nós estamos acostumados, como elas funcionam, se encerram, é porque chegou a hora de mudar. E o mudar por necessidade. Antes, Deus havia falado que era preciso mudar, mas a mudança era uma opção. Então se avaliava como opção, as vantagens e as desvantagens para a mudança. Quando se encerra tudo, a mudança deixa de ser uma opção. Ela se torna uma necessidade. E a gente precisa se autoavaliar sobre qual a condição nós estamos hoje para entender o que nós necessitamos. Nós estamos com recursos nos celeiros, nós estamos vivendo sobre uma palavra do que foi dito e reservamos para um tempo de escassez, ou se nós temos que nos movimentar, sair do lugar para procurar aquilo que a gente precisa para a gente poder sobreviver. E a gente precisa avaliar isso. E a gente vai se encontrando nos cenários, a gente vai encontrando o que a gente precisa fazer de fato, no que a gente precisa se envolver de fato. O Brian falou, a mudança é boa, é bom mudar. E ele disse para a gente dizer um para o outro, mudança é algo bom.
Diz comigo, mudar é bom. Mudar é bom. Avançar é bom. A escassez abre o liberar do que antes estava reservado para um tempo, aquilo que foi predito. A Bíblia relata várias aberturas. Abertura de janelas, abertura de portas e aberturas de entendimento sobre a Bíblia. E eu quero falar sobre isso um pouquinho, porque eu quero orar sobre esse tempo de abertura. Em Gênesis capítulo 8, versículo 6, diz que Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. E esse é um ponto que eu quero que você preste atenção. O movimento do Espírito, como o pastor Luiz falou no domingo, sobre a pomba, ele só acontece quando as janelas se abrem. Se você não abre janelas, a pomba não voa. Se você não abre janela, não tem movimento do Espírito. E abrir janelas tem a ver com revelação. Se você não tem uma revelação, você não consegue ver o Espírito se movimentando. Você não consegue enxergar novas possibilidades. Noé, ele estava aberto para as revelações. Antes dele abrir a janela, ele já estava aberto por revelações. Sabe por quê? Porque ele construiu a arca. E quando ele construiu a arca, ele construiu uma janela. Então, se nas coisas que você está construindo hoje não tem uma janela, isso vai te prejudicar quando você precisar enxergar novas possibilidades. Porque a arca foi um lugar seguro para um tempo. Nós já falamos isso muitas vezes. Quando acaba o dilúvio, para que serve a arca? Para nada. Mas para se reconhecer que o dilúvio acabou, é importante ter uma janela. Ele abriu a janela que fizera. Ele se preparou para o futuro. Ele entendeu que aquilo que ele estava se envolvendo naquele momento tinha a ver com o futuro. Então, se tem a ver com o futuro, eu preciso criar nesse lugar uma abertura para enxergar novas possibilidades. Tudo aquilo que nós estamos construindo agora precisa ter janelas. Precisa ter abertura para enxergar o futuro. Porque tudo que nós estamos fazendo agora tem um prazo de validade. Tudo que nós fazemos tem um prazo de validade. As instruções têm um prazo de validade. Jesus falou, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso foi por um tempo. Porque no final ele falou, agora eu estarei com vocês. Não é mais vinde a mim. Vinde a mim que eu vos farei. Depois que ele fez deles, agora vocês vão fazer e eu estarei com vocês. Então a gente não pode ficar parado em uma só instrução. Porque as instruções proféticas, elas são progressivas. Elas não param, porque tem a ver com o tempo. Jesus falou em Lucas capítulo 9, não leve bolsa, não leve nada. Beleza? Lá na frente Jesus fala, agora peguem tudo que tem. Levem bolsa. As instruções, elas variam. Você não pode ficar muito tempo, 10, 20 anos. Eu estou fazendo a mesma coisa durante todo esse tempo. Isso é ruim. Isso não está bom. Não está bom. Porque aquilo que nós estamos envolvidos estão nos formando para frente. Ou para o futuro. Nós não fazemos nada que é permanente, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Isso quer dizer que nós estamos num período transitório. A igreja não é para sempre, os ministérios não são para sempre. A igreja só existe até a chegada do novo mundo. Chegou o novo mundo, não tem igreja. Chegou o novo mundo, novos céus e nova terra, não tem mais igreja. Você vai ver em cada carta para as igrejas, o profeta João finaliza ela não com uma igreja melhor. Se vocês ouvirem o Espírito Santo, a igreja vai melhorar. Não é isso, ele fala, tem um mundo melhor. A nossa missão nesse mundo é porque nós estamos aqui para representar escatologicamente um mundo. E o que modela como vivemos como igreja é por causa do mundo que Deus vai construir. Um novo céu e uma nova terra. Não é um novo céu, você não vai para o céu. Você vai para um novo mundo. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram. É isso que está em Apocalipse. Se o primeiro céu e a primeira terra se passaram, ele está dizendo que o céu de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1 se passou. É um novo mundo. E esse é o fator, o objetivo de sermos igreja agora. Porque nós somos cidadãos desse novo mundo que ainda não chegou.
e seguimos o autor desse novo mundo em direção a esse novo mundo. E ele lá do alto está derramando tudo que a gente precisa para viver nesse mundo velho, por causa do novo mundo que ele está criando. Nós devemos ser comunidades que representam esse novo mundo. As instruções sempre são progressivas. Se a gente fala de profético, sempre vão ser coisas progressivas, instruções progressivas. Jesus falou em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Em Hebreus 2:4, Deus testemunhou sobre eles. Progride. Foi lá atrás assim, agora já não é mais assim. Deus fala, vocês vão testemunhar sobre mim, beleza? E agora Deus diz, agora eu testemunho sobre vocês. Tem uma instrução para entrar e tem uma instrução para avançar. Nós só ficamos na instrução de entrada, por isso estamos há 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Porque entramos, porque nós não construímos uma janela para ver como está lá fora. Precisamos, nos que nós estamos construindo, sempre de janelas. Como Daniel estava na Babilônia, longe, mas a janela do seu quarto estava aberta, voltado para Jerusalém. Isso está em Daniel 6:10. Não importa o mundo que você está vivendo, as suas janelas têm que estar abertas para o seu mundo. Daniel não pertencia à Babilônia. Então o foco da janela dele, o foco de futuro, de como viver a vida na Babilônia, não estava na Babilônia, estava em Jerusalém. Então o nosso foco sobre o que oramos, sobre como vivemos, não está para Brasília, não está para o Brasil. Tem que estar para Jerusalém que desce do céu. As nossas orações são modeladas por aquilo que está vindo. As nossas orações não podem ser modeladas em como as coisas estão. O que modela as nossas orações, o que modela as nossas movimentações, as nossas operações, é sobre o que está vindo. Por isso que nada é permanente, tudo é transitório. Por isso o autor de Hebreus fala que nós somos como peregrinos nessa terra. Nós não estamos presos a nada. Malaquias, Eliseu também manda abrir uma janela para o Oriente, para o rei. Essa é a janela aberta para o Oriente. Isso tem a ver com avançar, sobre prevalecer sobre aquilo que te oprime. Eliseu é consultado pelo rei, ele já estava bem debilitado, está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. E Eliseu foi uma influência profética para o avanço do rei. Eliseu mandou o rei abrir a janela para o Oriente. O Oriente também fala de Jerusalém. O Oriente também fala do Éden, fala de onde os nossos olhos precisam estar focados. E ele fala, olha, pega o arco e a flecha. O rei pega o arco e a flecha. E Eliseu coloca suas mãos sobre as mãos do rei e diz, lança a flecha. Quando ele lança a flecha, ela atravessa a janela. Eliseu fala, esta é a flecha da vitória que o Senhor te dá sobre os seus inimigos. Só que Eliseu faz algo muito interessante. Ele dá a palavra, mas ele verifica como a mente daquele que ouve a palavra responde a palavra. Eliseu dá uma flecha na mão dele e fala, agora bate no chão. E o rei bateu 3 vezes, ele ficou irritado, Eliseu. Irritado, porque você só bateu 3 vezes. Você tinha que bater 5, 6, 7, 8 vezes. Porque a palavra precisa ser acompanhada pela proporção da sua fé. A palavra está condicionada em como você crê sobre ela. A forma como a palavra vai funcionar na tua vida tem a ver com como você acredita nela. Deus cumpre tudo o que Ele promete, mas Deus exige de nós o desenvolvimento do nosso potencial para que possamos viver aquilo que Ele prometeu. O desenvolvimento do nosso potencial tem a ver conosco. O que Deus prometeu tem a ver com Ele. Você decide como você escolhe para entrar naquilo que Deus te prometeu. O desenvolvimento do nosso potencial. Tem uma palavra, Deus me deu uma palavra. Vamos lá, vamos ver como você responde essa palavra. Nós reduzimos a palavra. E nós podemos até aumentar ela. Pode ser muito mais do que Deus disse. Assim como pode ser muito abaixo do que Deus disse. Como a gente pensa, como a gente reage à palavra, é que determina o alcance dela. E a gente vai falar mais sobre isso. Em Malaquias capítulo 3 fala sobre abrir janelas dos céus.
Aqui o contexto é que o profeta está dizendo: faça do Senhor a coisa mais importante da sua vida, e você vai receber o favor dos céus. Faça do Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, faça do Senhor a coisa mais importante da sua vida. Sustente o sacerdócio, demonstre o seu amor por mim, sustentando aqueles que são dedicados a mim. Eu vou abrir janelas dos céus e vou derramar bênção para vocês sem medidas. Existe também esse favor dos céus para que tenhamos recursos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. São tempos de abertura. Em Lucas 24, falam de duas aberturas. Diz que Jesus abria as Escrituras e Jesus abria o entendimento deles para as Escrituras. O casal, possivelmente, os pais de João e Tiago, que estavam no caminho de Esaú, parentes de Maria. Tiago e João, primo de Jesus. O nome do cara está no caminho de Emaús. Cleopas era irmão de Maria, a mãe de Jesus. Então esse casal está saindo, voltando para sua casa, como eles voltaram pescar. Ele falou: eu vou voltar para o meu bairro natal. Deixaram os filhos deles ali, Tiago e João. E Jesus vai lá e começa a abrir as Escrituras para eles. E é interessante porque eles não eram pessoas afastadas do que Deus estava fazendo. Eram parentes, estavam lá na crucificação, vendo Jesus sendo crucificado. Andavam com Jesus, faziam parte do discipulado de Jesus, da equipe de Jesus. Eles treinaram seus filhos para seguir Jesus. Eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eram as pessoas que sabiam sobre as Escrituras. Tanto Jesus se faz... e ele fala: a gente pensava que ele era, mas ele não era o que nós esperávamos. O fechamento do coração dele, dos olhos do coração dele, da sensibilidade deles, o fechamento da janela está na decepção do que eles criaram, de como Deus iria cumprir o que ele prometeu. Prestou atenção? Eles criaram uma forma, não era como nós esperávamos. E sabe, esse talvez é o maior trabalho que nós vamos precisar ter: reforma. Quando a gente fala de reforma, a gente não está falando de revolução. A gente está falando de reforma, é mudar como entendemos o que Deus disse. Mudar como entendemos a palavra de Deus. A academia teológica, eu sei que às vezes você se assusta com isso, mas nós, enquanto estivermos separando coisas, vamos ter mais trabalho. Se separamos ensino de fogo, temos mais trabalho. Se colocamos tudo junto, temos menos trabalho. Entendeu? Nós ainda achamos que ensinar, estudar, não tem a ver com fogo. Mas essa passagem diz: enquanto abri as Escrituras, o que aconteceu? O coração queimou. Então as duas coisas sempre estão juntas. Só se separam quando um coração e uma mente está dividida. Essas coisas não se separam mais. Vamos fazer uma aliança, não se separa mais isso. Nós que nomenclaturamos tudo, é a nossa mente descartiana. Não é espiritual. O espiritual é tudo junto. O espiritual é tudo uma coisa só. Por isso Deus fala: um batismo, uma só fé, quem divide somos nós. É tudo uma coisa só. O espiritual está aqui, ele não precisa acontecer. Ele está aqui. Você não precisa da sua performance para movimentar algo espiritual. Se você pertence ao que é espiritual, o espiritual é o que te move, é o combustível da tua vida. Se o combustível da tua vida é espiritual, o que você faz é espiritual, meu irmão. A força da gravidade está em todos os lugares da terra, mas só quem usa a velocidade voa. A força da gravidade está aqui. Eu vou derrubar o quê? Não, estou mudando. Vou derrubar nada. Não, vou mudar nada. Mas a força da gravidade está aqui. Qual é a diferença? Nós não estamos usando ela, mas ela está presente. Essa coisa de fica mais espiritual, hoje foi mais espiritual, hoje foi menos espiritual, isso é determinado pelo que está entre as suas orelhas. Isso não é uma questão de realidade presente e não presente. Essa realidade está presente. Não existe separação entre o físico e o espiritual, o material e o espiritual. Deus criou todas as coisas e o espiritual é o que Deus é.
Deus é espírito. E todas as coisas vão existir de Deus. Então, que diferença? Não tem diferença. Então, quando a gente abre as escrituras, o coração tem que arder. Como eu sei que eu estou estudando as escrituras de uma maneira correta? Pelo tipo de coração que eu tenho. A realidade dos céus, a realidade espiritual é atraída pelo nosso coração. Eu sou o Deus que habita no alto e sublime lugar, mas também com aquele que é contrito e quebrantado. A distância é determinada pela postura do seu coração. Se você tem um coração contrito e quebrantado, fica próximo. Se você não tem, fica muito longe. E precisa de esforço. E nós precisamos de uma mudança de postura e não fazer muitas coisas. Em João capítulo 6 perguntam: Jesus, o que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? Jesus vira para ele: crê naquele quem ele enviou. O que precisamos fazer para fazer a obra de Deus? Começar crendo em como Deus opera o que Ele disse que vai fazer. Crer naquele que Ele enviou. A gente começa a fazer a obra de Deus aí. Crendo na maneira de Deus. Então Jesus abriu as escrituras. Isso eu amo. Eu amo. Sabe, essa palavra abrir, ela está num conceito etimológico uma ultrassonografia. Caraca, a palavra foi embora, estava aqui. Uma ultrassom. Então Jesus mostrou o que estava dentro das escrituras para eles. Abriu as escrituras. Sabe essa expectativa que você vai fazer a ultra para ver o que está dentro? Você já sabe que está grávida, você já tem, já está ali, já é presente, está mudando a forma, mas a ultra deixa você ver o que está dentro. Abrir as escrituras é isso. É você ver o que está dentro. E você não vê exatamente como vai ser, mas está ali. Isso é revelação. Está ali, você está vendo, nossa, ele é lindo. Você nem viu ainda. Não pareceu, não está presente. Quando nasce, você fala assim, parece com fulano, parece com ciclano. Isso não tem como você fazer na ultra. Mas a outra é abrir as escrituras, mostrar o que tem dentro. Mais adiante, no versículo 45, diz que então abriu a mente deles para as escrituras. Agora não é a escritura que está sendo exposta, é a mente deles. Então Jesus está mostrando que eles não entendiam o que estava dentro das escrituras, porque eles fizeram uma forma na mente deles do que as escrituras diziam. Então Jesus estava desconstruindo a forma de como eles esperavam o cumprimento das escrituras. E o ministério apostólico e profético, eles precisam entrar em operação nesse movimento. Porque é esse movimento que prepara o avanço. Nós não vamos para Atos 2 enquanto esse movimento não acontecer. E esse é o momento mais essencial para isso. Como eu disse, nós vamos viver tempo de escassez e já estamos. Então o que se faz? Abrir. Abrir. Nós precisamos abrir celeiros, abrir janelas, provocar abertura de janelas, abrir as escrituras, abrir os nossos entendimentos para as escrituras. Nós precisamos abrir. Rick Joyner falou uma vez que o primeiro passo para cumprir seu propósito é ser você mesmo. O mundo inteiro tentará modelar você naquilo que ele quer que você seja. Mas líderes verdadeiros resistem a essa escravidão e se determinam a fazer do mundo o que eles querem que ele seja. Nós precisamos fazer do mundo o que a gente quer que ele seja. Nós temos os depósitos. Nós temos os mistérios. Porque o mundo nos ameaça. Se nós temos o que necessitamos para um tempo de fome, para um tempo de escassez. Agora nós precisamos cuidar de algumas coisas, de algumas posturas, como se viu nesse tempo. Nós lemos também sobre esse período de José, no capítulo 45 de Gênesis. Os irmãos dele com medo de José fazer mal a eles. Isso é muito interessante porque isso não fala
de José fala dos seus irmãos de novo. Era como eles pensavam sobre José. E a gente precisa visitar os nossos sentimentos. É importante sentimento. Porque os problemas do mundo começam com como se sentiram no jardim. Satanás não começou um engano apresentando uma carnalidade para eles. Satanás fez eles se sentirem algo que eles não eram. Como se eles fossem rebaixados dentro do plano de Deus. Deus criou os seres humanos para serem seus parceiros administradores da criação. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver com espada, não tem a ver com trono, não tem a ver com guerra. O reino de Deus tem a ver com administração, grave isso. Todas essas figuras de guerra, trono, palácio, espada, que nós colocamos no reino de Deus, vem de um formato de um reino que Deus não escolheu. Quem escolheu foram os homens. Quem pediu um reino conforme as outras nações foi o povo, não foi Deus. Deus não queria dar um reino assim. O reino de Israel não era para ser como foi, mas Deus é tão grande que Ele se permite entrar na escolha que os homens fizeram para poder formar aquilo que Ele quer que os homens entendam. Sempre assim. Ele falou, façamos, e depois Ele se fez. Entendeu? Façamos. Depois Ele se fez homem. Ele fez homem, mas se fez homem. Fez homem, o homem viveu conforme a sua tendência, ele foi lá e se fez homem para mostrar o homem que Deus quer que seja criado. Por isso ele deixou, o reino de Israel é esse que vocês escolheram, beleza? Mas uma hora eu vou mostrar para vocês que tipo de pessoa eu quero no meu reino. E ele fala, achei a Davi. Ele não queria reforçar a ideia de reino, ele só queria mostrar um homem que tinha no seu coração o tipo de relacionamento que Deus queria ter com todo o povo. Está comigo? Ele só queria isso. Como ele queria que Moisés fosse para o povo. Um tipo de um relacionamento que Deus queria com todo o povo. Quem foi que instituiu os profetas não foi Deus, querido. Foi o povo. Moisés fala a Deus contigo, e nós vamos obedecer tudo que Deus falar contigo. Mas Moisés fala, não faz isso, o desespero de Moisés, não. Essa voz é para causar temor, para que vocês obedeçam a sua palavra, faz parte da construção, faz parte da formação. O terror para ouvir Deus. Por isso que a gente precisa modificar esse Deus falou comigo, porque não tem terror nesse Deus falou comigo. Tem só vontade própria. Mas isso é outra coisa, não dá tempo de entrar nisso também, que senão, né, não vai dar tempo para poder falar. Estou com a minha aqui garrafinha diaconal. Meu carro diaconal, entendeu? Não estou falando nada. Então Deus não escolheu um reino. Deus não escolheu um reino. Deus escolheu pessoas. Você vai ver depois lá na frente, Números 11, Moisés, Deus repartindo do Espírito que estava sobre Moisés, sobre os 70. Josué falou, tem um pessoal lá que não veio na reunião não, hein? Mas está profetizando igual todo mundo aqui da reunião. Tem que vir na reunião, pô. E Josué falou assim, e Moisés revelou o sentimento que estava em Josué. Você está com ciúme? Não era zelo pela obra, entendeu? Mas deixe também quieto. Você está com ciúme? Quem dera que Deus colocasse sobre todo o povo o seu espírito, que ele fosse profeta. O sentimento de Moisés é o sentimento de Deus. O sentimento de Davi é o sentimento de Deus. São homens tipos para mostrar um tipo de relação que Deus quer ter com todos. Deus não quer só homens assim, Ele quer a humanidade assim. E Ele vai tornar a humanidade assim. Ele está totalmente comprometido nisso, porque Ele se tornou homem, não tem escapatória para a humanidade. Por isso que alguns vão perecer no inferno, porque a humanidade se tornou sem escolha quando Deus se fez como eles.
Deus se fazer homem é deixar a humanidade sem escolha. A aliança com Deus e os homens foi firmada para sempre em alianças superiores, em prescrições superiores. Não tem, é imutável agora. É imutável, é mais do que ele prometeu para Israel. A Israel ainda reivindica as suas promessas, porque também ainda não entendeu o que Deus prometeu para a humanidade, porque Israel era um tipo de nação para uma humanidade, e eles estão querendo ser a nação da humanidade, e Deus está falando, não, eu quero uma humanidade, não uma nação, porque diante do trono tem que ter gente de toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações. Esses são os que têm palma nas mãos. Suas vestiduras são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Deus não vai dar à nação o que a nação quer. Deus não tem aliança com o Brasil, querido. Deus não tem aliança com o Brasil. Essa coisa que inventaram. Deus tem uma palavra para o Brasil. Já passou, já caducou. Tem 40 anos que eu ouço isso. Eu entrei no chamado por causa disso. Já passou. Já foi. Já foi. Esquece Brasil. Esquece Brasil. O foco é Deus e a humanidade. A nossa pátria está no céu, assim como também de lá aguardamos o nosso Salvador. E essas passagens, ela tem implicações fortes se a gente entende o contexto dela. Filipo, essa passagem está em Filipenses. Filipos, ela é uma das cidades romanas, cidades gregas mais dominada pelo Império Romano. Tinha uma colônia romana de muitos homens que foram para a guerra na época de tomada sobre a Grécia e ficaram por ali. E eles tinham a responsabilidade de implantar a cultura romana na Grécia. Olha que doideira. Vivam aí, é Grécia, mas como se vive em Roma. Vocês são colônia, mas a pátria de vocês é Roma. Se alguma coisa acontecer com vocês, Roma manda o seu Salvador. Dá para entender a analogia? Não precisa nem explicar. A nossa pátria não é daqui. Nós estamos vivendo no mundo para viver com uma cultura do nosso mundo, até que o nosso mundo venha para cá. Até que esse mundo venha. E essa é a esperança, a certeza que esse mundo vem para cá. E é muito importante esses sentimentos, nós precisamos cuidar disso. Porque olha, os problemas do mundo não começaram no mundo. O pecado entrou no mundo. Então o pecado não pertencia ao mundo. E o mundo não pertencia ao pecado. Assim como a lei entrou no mundo e acabou, encerrou com o domínio da morte. São administrações que vão mudando. Mas o pecado entrou no mundo por meio da transgressão de Adão. Isso está em Romanos 5, 12, 13, 14, 15, 16. Ele vai explicando isso. O pecado entrou no mundo. Então pensa uma coisa, Adão no Éden, o jardim de Deus, o templo de Deus. De lá começou o pecado. O pecado não foi do mundo contra o templo de Deus. O pecado acontece no templo de Deus e contamina o mundo. O primeiro assassinato no mundo foi por causa de culto. Não foi porque alguém roubou o carro do outro. Foi porque o culto de um foi melhor que o outro. São sentimentos profundos. Por isso nós temos que cuidar com a inveja, com o ciúme, com a ambição egoísta, porque a gente quer orar contra o roubo, quer orar contra o marginal e fala, tem que morrer. E você tem ciúme e tem inveja dentro da igreja. Então o que contamina aquele que rouba é o ciúme e a inveja que você faz o seu culto. Porque o que contamina o mundo não é o que acontece no mundo. O que contamina o mundo é o que os representantes de Deus fazem no mundo. Então os problemas não estão aí fora. Os problemas estão aqui dentro. Quem pregou melhor, quem deu a melhor oferta, quem fala mais. E Caim e Abel, esse é o sentimento, você não mata, mas a vontade você tem. Foi o mesmo sentimento que alimentou os irmãos de Davi.
O mesmo sentimento que alimentou os irmãos de José está presente o tempo todo em homens que foram tipo de Cristo. E eles também crucificaram Jesus, porque tinham inveja, ciúme, ambição. E o movimento apostólico vai ser evidenciado pelo ciúme. A oposição do movimento apostólico no livro de Atos sempre era movidos por inveja, movidos de ciúme. Esse era o sinal que o movimento apostólico estava acontecendo no lugar. Atos 13:45, mas os judeus, vendo as multidões que estavam ouvindo Paulo e Silas, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja que o sentimento é o sentimento que determina. Eu tenho que entrar nisso aqui ainda. É o sentimento que determina. Não era o que ele falava, mas o que se movimentava por causa do que ele falava. Paulo falava uma mensagem que mexia com as multidões, e os judeus ficavam com ciúme por causa disso. Então não era discordar das palavras de Paulo, é que o Paulo movimentava que eles tinham ciúme. Em Atos 17 acontece a mesma coisa. Os judeus, porém, movidos de inveja, sempre a oposição ao ministério apostólico será marcada pelo ciúme e inveja dos homens. Quando isso estiver acontecendo, é sinal que o trabalho apostólico está acontecendo. Para os fariseus, Jesus se parecia extremamente liberal. Enquanto os zelotes, o Cristo parecia estranhamente conservador. Na perspectiva dos saduceus, Jesus era exageradamente indisciplinado. Para os romanos, ele era problemático. Segundo Lucas, capítulo 2, versículo 34, Jesus surgiu como sinal de contradição. Ele conseguiu unificar os conservadores, os progressistas, os aristocratas, os revolucionários em uma unanimidade. Todos se opuseram a ele. Isso é que é ser um, entendeu? Jesus provocou para que todos fossem um contra ele, porque ele não atendia o formato de cada um, entendeu? Todos nós queremos ter um Jesus, todos nós queremos um Moisés, nem que seja morto, nem que ele esteja morto, mas nós temos Moisés. Por isso Satanás queria o corpo de Moisés, entendeu, né? Não queira isso. A comparação é um sintoma do pecado. Sempre que a gente está se comparando, ou sempre que a gente está comparando uma pessoa com a outra, o pecado está em operação. Eu vou repetir, sempre quando a gente se compara com outra pessoa, ou sempre que a gente está comparando pessoas, o pecado está em operação. A comparação é o sistema do pecado. Satanás introduziu no homem a comparação. Comparar o que Deus disse, comparar o que eles eram, se comparar entre eles. Aí está o que moveu Caim para matar Abel, a comparação. A inveja e o ciúme estão na comparação. Se você luta contra a comparação, você neutraliza a inveja e o ciúme. A comparação traz o empecilho para o exercício do amor ao próximo. E a gente só vence a comparação quando a gente toma a forma que Jesus nos disse de como amar. Ele falou, assim como eu vos amei. Então, nós não precisamos ficar tentando entender como amar o próximo. A gente precisa só amar o próximo como Jesus amou. Por isso esse é o novo mandamento. É a janela aberta. E amar como Jesus amou é se mover por compaixão, se mover por identificação. Se eu me movo por identificação, eu elimino a comparação. Se eu me movo por compaixão, eu não trabalho contra. Dá para entender isso? Essa deveria ser a marca do que nós devemos ser reconhecidos juntos. E nisso reconhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros.
A marca não é poder, a marca não é autoridade. Quando Tiago falou para Jesus, vamos mostrar para eles quem nós somos, Jesus falou, você não sabe de que espírito eu sou. A identificação e a compaixão é o antídoto da comparação, do ciúme e da inveja. Quando eu me identifico com o outro, eu não me comparo com o outro. Quando eu me movo em compaixão, ou seja, eu sinto o que ele pode estar sentindo. Eu coloco em mim os sentimentos que ele tem. E assim eu vou sempre estar pensando o bem. Pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Eu vou afastando a comparação. Eu vou considerando outras possibilidades. Os problemas do mundo são primeiro religiosos e depois carnais. Primeiro, Satanás falou, se vocês comerem daquela árvore que ele disse para não comer, vocês serão como Deus. A sedução não foi carnal, foi religiosa. Nós tratamos ao contrário. Nós achamos que os problemas primeiro são carnais e depois religiosos. Não, os problemas primeiros são religiosos e depois são carnais. A religião mexe com o nosso ego. É a religião que mexe com o nosso ego. É a religião. Então, ser como Deus é sempre o que nós buscamos. E utilizamos de sentimentos carnais para ser como Deus. Em Romanos 1, versículo 23 e 24, fala sobre isso. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Então começa com uma mudança da ótica religiosa e se torna um desenfreio da carnalidade. O primeiro sangue derramado no mundo foi porque o desejo de ser como Deus estava dominando Caim. Então nós temos até aqui um cenário montado sobre um tempo de escassez, um tempo que se encerra e um tempo de escassez que inicia, e posturas dentro desse tempo que precisam ser tomadas. Acontecimentos que revelam posturas, tem a ver com tudo que foi predito. E mesmo assim, dentro desses acontecimentos, dessas posturas, José está abrindo os celeiros. Ele está disponibilizando aquilo que precisa ser disponibilizado para viver um tempo. E um tempo, eu vou repetir, de abertura de janelas. Daqui a gente constrói para a revelação, abertura de janela dos céus, para aquilo que vem dos céus venha para a terra, abertura de janelas para a nossa origem, para Jerusalém, abertura de janela para o Oriente, para o nosso avanço, abertura das Escrituras e abertura do nosso entendimento. É isso que eu vejo que está pairando sobre nós. Isso que eu vejo que está disponível sobre nós. Tem o que Deus está operando e tem aquilo que Deus quer que seja operado. E o interessante é que o que Deus quer que seja operado aparentemente não é tão espiritual assim. Tem a ver com como nos sentimos e como nós pensamos. É a chave que vai fazer com que a gente tenha bom proveito daquilo que está disponibilizado do que Deus está operando. Porque os irmãos de José viveram um favor quando eles mudaram a opinião deles sobre José, os seus sentimentos. E eles viveram um favor desse tempo. Então o que nós temos mais necessidade nesse momento de avanços, de mudanças, é como nós nos sentimos. Como nós pensamos. Como nós nos sentimos. Talvez o foco que nós temos precisa ser regulado. Ou regulado. Nós precisamos de uma nova regulagem sobre aquilo que nós estamos focando.
para podermos visualizar aquilo que nos traz clareza, ou aquilo que pode nos trazer clareza. É no que nós estamos focando. Ah, mas o tempo está de fome. Ah, mas está difícil isso. Ah, mas está difícil aquilo. Nada disso é importante. Porque Deus tem reservatório. Deus tem armazenamento. Deus tem os seus dispenseiros. Deus tem os seus administradores. O importante é como nós estamos nos sentindo. Como nós estamos nos relacionando. Como nós estamos pensando. Esse é o ponto. É o ponto de avanço. Nós precisamos avançar não sobre o chão que nós pisamos. Nós precisamos avançar com o que está no nosso interior. O avanço é do nosso interior. O crescimento é do nosso interior. Jesus, uma vez, em João capítulo 2, do 19 ao 22, ele fala: destruam esse templo e eu construirei em 3 dias. E os judeus ficaram assim: que absurdo que você está falando, Jesus. Levou 46 anos para construir esse templo. Como se a gente destruir ele e você constrói em 3 dias? Aí está um milagre de Jesus. A construção espiritual leva menos tempo do que uma construção natural. Às vezes ele manda a gente destruir tudo que a gente levou anos para construir. Aí ele fala: em pouco tempo, em 3 anos, 3 dias, eu vou construir um novo templo. Você tem coragem de destruir o que levou 46 anos? Destrua esse templo e em 3 dias eu construo outro. Construa essas ideias, destrua essas formas. Não tem reforma enquanto ter uma forma. Beto falou no primeiro dia sobre forma, sobre odre. E o odre é feito de couro, e o odre ele precisa de flexibilidade para poder conter o vinho. E ele sempre precisa ser novo. O interessante é que a palavra novo não é a palavra neos. Não é a palavra de novo, de produzido novo. A palavra novo é kainos, é a palavra de renovado. Assim como está em Apocalipse, novos céus e nova terra. Não é outro céu e outra terra. Esses céus e essa terra renovados. A mesma coisa do odre. Então o odre, depois de ser servido, de ser utilizado para o primeiro vinho, que ele ganha forma, ele precisa entrar num tempo de preparação para ficar sem forma. Para que aquilo que vai ser depositado nele dê uma nova forma. Porque ele é de couro. E aí, Jesus fala: eu não quero mais desperdiçar odre. E nem vinho. Porque se você coloca o vinho na pressão nova, num formato que o odre já tem anteriormente, ele se arrebenta. Então ele falou: não tem como vocês tentarem pensar sobre as minhas palavras com o formato que vocês pensam. E eu não estou aqui para desperdiçar o que eu estou derramando, Jesus falava. E o processo de um novo odre é que esse odre precisa ser mergulhado na água, segurado por um tempo nela. Depois de ser mergulhado na água, ele é colocado sobre uma pedra. E ele pegava um pedaço de madeira e dava nele. Pá, 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 com a madeira no odre. O odre ia ganhando elasticidade. E depois eles botavam o odre para secar. Até chegar uma nova produção de vinho. Até eles ficaram secando. Então, às vezes, nós estamos querendo outra forma para sair da nossa. Não tem. Não tem forma. Primeiro tem que vir o que vai vir. Depois ganhamos forma. Porque a segurança estará no que Deus está fazendo e não no que eu já aprendi como fazer. Nós temos medo de não saber, porque se a gente não sabe, a gente não mantém o que a gente já construiu.
Eu não sei quantos de vocês já teve experiência de perder tudo e ficar sem nada mais. E aí você para pensar quem você é. Você é o que você fazia? Ou você é o que é independente do que você fazia? Quem você é? Enquanto o vinho não vir, você não sabe a forma. E você tem que entrar nas águas de Deus. Você tem que buscar de novo estar sobre a rocha. Deixar que as palavras dele provoquem elasticidade. E dar-lhe palavra. E depois ficar esperando, secando. Secando. Nesse processo aí, nós não somos mais aquilo que éramos antes. Nós não temos mais a forma, nós não sabemos o que vem, simplesmente estamos secando. E Jesus estava dizendo isso com um contexto favorável. João Batista batizava onde? Na água. Arrependei-vos, mude a forma. Na água. E as palavras que Jesus dizia eram palavras fundamentais e eram palavras que golpeavam a forma, ou o odre, para ganhar elasticidade. E depois Jesus falou para ele: ficam secando em Jerusalém. Ficam aí secando em Jerusalém. Ficam secando. Então, para um avanço apostólico, para um avanço profético apostólico, nós precisamos estar desprendido da forma e estar agarrado ao que Deus disse. A forma é transitória sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre transitória. Por isso que a forma de João Batista acabou como tipo profético para esse tempo. Porque João preparou um caminho, Estevão, ele criou uma ponte e João abriu uma porta. 3 tipos de profetas do Novo Testamento que indicam os tempos que estão diante de nós. João preparou o caminho, Estevão, ele criou uma ponte. Porque Estevão, como profeta, o que ele fez foi redefinir o que trouxe eles até aqui. Você já ouviu isso? O que te trouxe até aqui não vai te levar para onde você precisa ir. Porque precisa de uma redefinição. Em Atos capítulo 7, Estevão faz uma releitura do passado, para mostrar para eles que aqueles homens, embora não estiveram no passado, eles tinham a mesma postura do passado. Sempre faziam o que Deus pedia, mas não ouviam o que Deus dizia. Porque fazer o que Deus te pede te dá visibilidade. Agora, fazer o que Deus diz, não. Jesus disse que os homens precisavam ver as nossas obras, mas ele também diz que a gente não deveria fazer a obra para ser visto. Dá para entender? Dá para entender? Ele falou que as vossas obras sejam como luz e brilhem entre os homens, para que vejam, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras. Mas Jesus disse também em Mateus capítulo 6, não faça nada para ser visto. Então tem uma coisa que ele mandou a gente fazer, e a outra é que ele disse que a gente precisa se tornar. Então o que é mais importante é o que ele disse que nós precisamos se tornar, do que o que ele mandou a gente fazer. Então nós sempre ficamos com o que ele mandou fazer. Porque o que ele mandou fazer é visto. E quando alguém faz para ser visto, a sua vida fica parada nisso. Porque ele disse, se faz para ser visto, foi visto, e parabéns. Congratulations. Por isso tem pessoas que fazem, esperando o reconhecimento de ser visto. Depois que foi visto, acabou. E elas não entendem que o trabalho dela é o tempo todo para isso. Eles recebem a recompensa. Mas quem não faz para ser visto, recebe uma outra recompensa.
Diz que o Pai do céu recompensa. Aí o negócio é outro. As compreensões vêm dos céus. A autoridade vem dos céus. O poder vem dos céus. Essa é a glória que vem dos céus. A glória da terra, Jesus fala, eu não recebo glória de homens. Vocês não conseguem crer porque buscam glória um dos outros. Entendeu? O que impede às vezes a gente crer no que Jesus disse é porque a gente está buscando, através do que a gente está fazendo, do que Ele mandou fazer, a glória de outro. E não a glória de Deus. E isso é forte porque a gente fala, nós queremos te dar glória a Jesus. E Jesus fala, eu não recebo glória dos homens. Jesus, nós te damos glória. E Jesus, eu tenho por mim que sempre avalia, essa é a glória dos homens ou é a glória que meu Pai me deu? Jesus falou, Pai, devolva a glória que tu me deste. Nós glorificamos a Jesus por causa da glória que o Pai deu a Ele. Porque Jesus disse, eu não recebo glória de homens. No sentido de que Ele não vai tomar a forma da minha compreensão. É a minha compreensão que tem que tomar forma da glória dEle. Jesus em algum momento deixou notório que Ele não era, que Ele era algo diferente. Em João capítulo 6 fala assim, e viram pelos milagres que Jesus fazia, pelos sinais que Jesus fazia, e reconheceram que Ele era o Rei. E foram até Jesus para coroá-lo como rei. E o texto diz que Jesus fugiu deles. Que doideira! E fugiu deles para o monte. Beto, os caras compreenderam, ele é rei. Ele não é qualquer pessoa. Mas Jesus não permitiu que eles o coroassem como rei. Saiu. Porque Jesus não queria ser coroado com a forma de como eles pensavam o reino. Não é só a gente como igreja dizer, nós cremos no reino. É como cremos. Que faz com que o rei se movimente. Entendeu? Mais ou menos. Tá bom. Nós demos formas ao reino de Deus. Colocamos a política, colocamos tudo. É o reino se movimentando. E Jesus está falando, eu estou indo para o monte. Essa é a forma de vocês. Eu estou indo para o monte. E aí um dia, numa devocional lá em casa, a Luciana teve uma palavra. Em Mateus 24 ela falou assim, ó, no dia, na palavra diz, no dia que vires essa terrível abominação, foge para o monte. E aí eu entendi uma coisa. Me veio o insight dessa palavra. Quando você vê que no mundo religioso os pensamentos estão aleatórios, foge para o monte. Porque Jesus também está lá. Enquanto a gente está discutindo Mateus 24, e isso, e aquilo, e o futuro, escatologia, irmão, escatologia não é sobre acontecimentos. Apocalipse não é um livro sobre acontecimentos. Apocalipse é o livro da revelação de uma pessoa, e não revelação do que vai acontecer. Esta é a revelação de Jesus. Nós não esperamos acontecimentos, nós esperamos uma pessoa. Nós não seguimos por acontecimento, nós seguimos uma pessoa. Esqueça querer ter precisão de acontecimentos. Pode dar tudo errado, pode estar certinho, arrumadinho, direitinho, como a Bíblia diz, mas pode dar tudo errado. João Batista se ferrou nisso, desculpe a palavra. Os discípulos, todo mundo em Jerusalém tinha um modelo escatológico como o Messias ia vir, e o Messias não se adequou a nenhum modelo. E sabe que eu decidi, eu estou esperando Jesus. Mas como vai ser? Eu não sei. Mas vai ter 1000 anos? Não sei. Vai ter tribulação? Não sei. Vai ter arrebatamento? Não sei. Eu estou esperando Jesus. Uma coisa é certa, Jesus disse, aonde estiver os cadáveres, ali estarão os abutres. Jesus está falando que o ajuntamento, quando ele voltar, será dado de modo natural. Onde tem um cadáver, os abutres, nem você sabe onde tem um cadáver agora, mas tem abutre lá nele. Porque o que eles são, atraiu eles para aquilo que eles buscam. Entendeu?
Então Jesus disse: se tornem abutres. Se tornem aquilo que vai manifestar. E aquilo que se manifestar vai atrair vocês, entendeu? João é um caminho, Estevão é uma ponte. Por que Estevão é uma ponte? Porque ele pegou o passado e colocou o presente no futuro. Estevão fez uma releitura do passado e colocou o presente no futuro. Enquanto aqueles homens rangiam os seus dentes, não acreditando no que Estevão estava falando. E ali, irmão, a gente precisa entender que está acontecendo algo muito interessante. Ali está uma guerra de templos. O templo do Messias guerreando contra o templo de Jerusalém. Em Atos capítulo 2, se forma o templo do Messias. A nuvem de glória entrando no templo do Messias. E tinha o templo em Jerusalém. Então, Estevão está sendo acusado de falar contra o templo de Jerusalém. E ele estava dentro do templo do Messias. E dentro do governo do templo, no Sinédrio, Estevão constrói um acesso para o templo do Messias se manifestar dentro do Sinédrio. Isso é muito forte, porque enquanto eles rangiam os dentes e blasfemavam contra Estevão, e começaram a arrastar Estevão para fora do Sinédrio para apedrejar, Estevão viu os céus abertos. Ou seja, a sua leitura profética, a releitura do passado, conectou aquele momento com o futuro. O futuro, dentro do espaço direcional bíblico, não está na nossa frente. O nosso futuro está no alto. Se nossa leitura de tempo fosse linear, estaria na nossa frente. Mas desde quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, Paulo falou que lá está a minha vida. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está, porque é a vossa vida que está escondida em Cristo. Então, o futuro está no alto, isso é certo. E Estevão colocou o futuro no presente, quando ele olhou para o alto. E aquele futuro se tornou presente. E essa foi a ponte de conexão para as mudanças de avanço que a igreja precisava. E eu queria chegar até aí para falar sobre, mas não vai dar, vai ter que terminar aqui. Porque essa foi a conexão, a ponte do avanço foi a visão de Estevão. E Estevão denunciou que mesmo eles fazendo o que Deus mandava, eles não seguiam o que Deus dizia. Estevão disse: vocês são incircuncisos de coração, de ouvidos. Vocês fazem o que Deus pede. Está aí a trajetória, ele começou desde Abraão mostrando. Mas eles não fizeram o que Jesus dizia. E Estevão, fazendo essa releitura, ele está eliminando dessa postura para conectar o futuro com o presente. Essa é a ponte que a gente precisa. A gente não precisa percorrer mais um caminho. A gente não precisa mais preparar um caminho. Nós precisamos de uma ponte. Porque o que está adiante de nós está no alto. Está vindo do alto. Porque o caminho está pronto. E o caminho foi cheio de inconstâncias, constâncias, erros, acertos. O caminho já foi percorrido. E agora nós estamos num presente em que a gente precisa decidir não repetir mais o caminho. Não podemos mais repetir o caminho. Nós precisamos criar uma conexão com o que está no alto. E nós precisamos de homens proféticos que criem essa conexão. Homens proféticos que são como João, que veem uma porta aberta. Já não é mais um caminho preparado, entende? O transporte já é outro. O que levou 46 anos pode ser construído de uma nova substância espiritual em 3 dias. Tudo tem a ver com deixar a forma.
É a velha história, de novo, de que para que uma arca se não tem mais dilúvio? De novo. E é muito interessante porque há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, nós pregávamos isso para as pessoas romperem com o que era dela. E o desafio hoje é que nós precisamos romper com aquilo que nós somos. Antes nós pregávamos para essas estruturas contra elas. As pessoas têm que romperam. Agora a nossa estrutura precisa ser rompida. Ou melhor, ganhar uma nova forma para não ser rompida. Porque senão Deus vai mandar aqueles que vão fazer o mesmo que você fez para ele lá atrás. Silêncio, né? Foi isso que Estevão mostrou. Eu só estou fazendo o que Deus já enviou os profetas fazerem lá atrás. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou criando uma ponte para o futuro. Para que a gente possa ver essa porta. Para poder contemplar a realidade espiritual qual nós estamos. De onde Deus opera. Na época de Samuel, eu termino aqui com 1 Samuel, capítulo 3. Começa falando que naquele tempo, a palavra de Deus era rara, as visões eram raras e a palavra de Deus não era frequente. Ele não está falando que não tinha, está falando que era raro, porque a família de Eli tinha recebido uma palavra no capítulo 1 de Samuel. Então tinha profetas, tinha palavra, mas era raro. E não era frequente porque não tinha visão que propunha mudanças. Essa palavra de frequente, de empurrar, romper, levar à frente. Então não se tinha. E o meio era todo desajustado. Imagina, Samuel estava na casa de Eli, você conhece a história, e Eli estava já cego, e os seus filhos faziam só o que não prestava. Estava tudo desordenado ali. E Samuel, ele decidiu estar focado na lâmpada de Deus. Isso me ensina que os nossos olhos não podem estar focados nas circunstâncias, em como as coisas estão. A ausência ou a raridade da palavra e a falta de frequência das visões é porque os homens estavam focados em coisas que não deveriam estar focados. E Samuel, muito menino, ficou focado na lâmpada de Deus. Quem sabe Samuel estava focado na lâmpada de Deus, porque ele entendia que a lâmpada de Deus falava sobre o haja luz, falava sobre a revelação de Deus, em meio a tudo aquilo que está sem forma e vazio. E ele sabia de alguma forma que dali viria a palavra. E você sabe a história que ele pergunta a Eli, e Eli, mesmo sendo cego, sabe ensinar como ouvir a voz, né? A gente, como estrutura, podemos perder a visão, mas sabemos ensinar como ouvir. E isso é muito arriscado, né? E Samuel então responde à voz de Deus. E o versículo diz que Deus parou ali e falou com Samuel. E eu estava vendo essa palavra no original, no hebraico, essa ação. Era como se Deus correspondesse à postura de Samuel. Já que Samuel parou fixamente, focou na lâmpada, Deus parou fixamente e focou em Samuel. E começou a falar com Samuel. E a palavra que Samuel ouve não é uma palavra sobre o futuro. É uma palavra que Eli já tinha ouvido. Só que o fato de Samuel estar ouvindo essa palavra estava indicando que aquele era o fim da linha para Eli e sua família. Então, de novo, Samuel aqui, como Estevão, uma ponte que conecta o presente com o futuro. Então, vem tempos de palavras que confirmam o que já foi dito. Mas o fato delas estarem vindo é para colocar um fim da linha naquilo que Deus disse que já teria que ser removido. Aquilo que Deus já disse do que teria que ser removido. É o fim da linha. Mas o foco está em como Samuel atraiu essa voz.
A gente, como eu disse, fica à espera de acontecimentos, espera de avivamentos, espera disso. E a gente precisa focar em Jesus. Não esperar, mas focar em Jesus. Não esperar por acontecimentos, mas focar na pessoa de Jesus. Ele é a lâmpada de Deus. Para quem sabe, ele pare também e comece a focar em nós. E as suas palavras se abram para nós. Porque diz que Deus abriu os ouvidos de Samuel para ouvir a sua voz. E diz uma coisa linda, que o processo da vida de Samuel, ele vai crescendo. Ele vai sendo confirmado em todos os limites territoriais de Israel como profeta. E as pessoas vinham consultar o Senhor através da vida dele. E diz uma coisa muito linda, que o Senhor não deixava cair nenhuma das palavras que Samuel dizia. Já era o inverso, não era Samuel falando as palavras do Senhor, era o Senhor firmando as palavras que Samuel dizia. Deus não quer só que a gente ouça e fale as suas palavras. Ele quer uma parceria. Deus não quer, o profético não pode estar resumido em profetizar. O profético não pode estar resumindo, eu dei uma profecia para alguém, eu recebi uma profecia. Isso é muito pequeno. O profético não pode estar resumido em uma visão. Isso é muito pequeno. Em ouvir, isso é muito pequeno. O profético está relacionado em se tornar aquilo que a palavra disse que nós precisamos nos tornar. Porque a mula de Balaão, olha Balaão aí. Foi uma brincadeirinha, acho que... Quem lê, entenda. Então, a mula de Balaão, ela viu o anjo, ela ouviu o anjo, mas continuou sendo mula depois. O que ela viu e ouviu não mudou quem ela era. Então Deus não quer só que a gente veja, ouça e fale. Ele quer que a gente mude sobre aquilo que nós estamos ouvindo, vendo e falando. Treinar pessoas para o profético, não é ensinar elas a ver, falar ou ouvir. É treiná-las para que elas se formem o que elas foram chamadas para ser. Porque ver, falar e ouvir, a mula também. Nós precisamos mudar o nosso foco. Para uma reforma nós precisamos mudar o nosso foco. Quando nós falamos de um tempo de instrução, de falar de novo sobre os 5 ministérios, eu queria ter falado sobre isso, não deu. A gente precisa entender que o foco precisa mudar. O foco não pode mais estar vocês aí e eu aqui. O foco não pode estar a esperança, a espera do que vai vir daqui. Para que a gente veja os 5 ministérios, o foco tem que inverter. É o que vai vir daí. Porque Efésios 4:11 diz que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daqueles que fazem a obra do ministério. E não para o desenvolvimento dos ofícios. O foco tem que deixar de ser daqui. A coisa mais importante que vai acontecer nos próximos dias não está aqui, está aí. Está aí se nós vamos nos separar para uma obra. Se a gente se separa para a obra do ministério, os santos são pessoas que se separam para uma obra. Santos separados para uma obra. Se aí tem santos se separando para uma obra, vai se ter a necessidade dos aperfeiçoadores dessa obra. Então a expectativa precisa mudar. A gente está lendo 1 Samuel capítulo 1 e 2, está falando, olha os filhos de Eli, olha isso, olha aquilo. E Samuel não focou nisso. Samuel mudou o foco. Estevão não focou em como estava a reação das pessoas sobre o que ele dizia. Estevão olhou para os céus e conseguiu, em meio ao apedrejamento, repetir as palavras de Jesus. Ele se tornou um Jesus.
não teve muita agenda, porque foi impedido por motivo de força maior. Mas ele se tornou um Jesus, porque ele viu, e aquilo que ele viu e abriu afetou Paulo. E aí Jesus pôde se apresentar para Paulo, porque Estevão construiu uma ponte com o futuro. E Paulo, com certeza, lembrando da morte de Estevão, escreveu: nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Talvez esse foi o sentimento ao lembrar de Estevão, que estava ali, naquele lugar sendo apedrejado, mas vendo Jesus à direita no trono. Então, aonde a mente de Estevão estava? No lugar que ele estava sendo apedrejado ou o lugar que ele estava vendo? Ele já era uma ponte para que Paulo, as conversões dos homens que têm convicção que Deus mandou eles fazerem uma coisa, aconteça. Paulo tinha convicção, ele achava que estava servindo a Deus, ele achava que estava servindo o povo de Deus, porque na mente de Paulo, quem não cria como ele cria, atrapalhava o que Deus queria fazer. Por isso ele perseguia e matava. Dá para entender? Ainda bem que a gente não pensa assim, né, irmão? Graças a Deus. Opa, para deixar um pouco mais. É poder, é energia. Paulo tinha certeza que estava fazendo algo de Deus. Ele tinha cartas. Estou defendendo Deus e sua obra. Quem pensa ao contrário está atrasando aquilo que eu estou esperando. Então, fogo neles. E Jesus apareceu. Nós ouvimos ontem um Saulo falar isso. Por que você me persegue? Então a mudança de ótica precisa acontecer. Paulo teve que ver coisas novas. O que ele viu um acontecimento, e por causa daquilo que estava acontecendo com Estevão, e Estevão estava vendo, afetou a mente de Paulo. Sabe por quê? Segundo Eusébio, Paulo e Josefo, Paulo e Estevão estudaram na mesma escola de Gamaliel. Eles lutavam para ser o 01 da classe de Gamaliel. Então Paulo vê um cara morrendo, que ele sabia que esse cara não era de bobeira, agora é carioquês. Ele não era de bobeira. Ele não era qualquer pessoa. Estevão não era qualquer pessoa. Quando Paulo vê o Estevão morrendo, ele fala: peraí, esse cara é fariseu também. Ele é lúcido, ele é da escola de Gamaliel, morrendo por isso. E aí a ponte entrou na mente de Paulo. Quando ele começou a questionar as suas certezas. E Jesus falou: agora é a hora de eu puxar ele no presente para o futuro. Como fez com Samuel. Eu quero fazer algo prático sobre a mudança de foco. Eu quero usar esse instrumento para representar a lâmpada de Deus. Muitos de nós olhamos como se a lâmpada de Deus estivesse aqui. E daqui de frente que sai a palavra de Deus, que Deus fala, que Deus se manifesta. Só que naquele tempo, a lâmpada de Deus ficava no meio do santuário, entre um compartimento e outro. Não tinha frente, mas ela ficava no meio. E Samuel não olhava para fora, e Samuel não olhava para aqueles que serviam no tabernáculo. Samuel olhava para a lâmpada. O pedestal é a lâmpada. O pedestal é a lâmpada. O que é mais importante, olhar para cá ou para a lâmpada? Para a lâmpada. Então por que você está olhando para mim? Porque eu sou bonito? Obrigado. Minha mãe. A obra do ministério é que vai despertar os 5 ministérios. A obra lá. Os nossos olhos têm que estar para lá. Os nossos olhos não podem estar na frente do sinédrio, na frente das nossas estruturas. Não.
tem que estar para lá. Está vendo como é incômodo? Porque tudo está, a forma está apontada para cá. Mas como Deus trabalha, não é mais dessa forma. Uma forma precisa ser abandonada para que uma nova surja. Enquanto forçarmos na forma, não vem nova forma. E nós vamos ser aqueles que fazem o que Deus diz, mas não ouvem o que Ele diz. E nós não podemos mais ficar muitos anos assim. Por quê? Estamos num tempo de escassez. E os mistérios de Deus, os celeiros vão ser abertos para novas formas. As janelas se abrem para novas formas. Uma nova forma não começa com um novo reposicionamento da cadeira. Como eu trato os ciúmes, as invejas, como eu penso com o outro, como eu me comparo. Aí vai começando o trabalho de uma nova forma. Aí está a purificação. A purificação fala de termos sentimentos acontecendo de forma pura. Não é que eles deixam de acontecer, eles só são purificados. E aí pela pureza você começa a perceber o que antes estava distorcido ou impuro. Você não percebe isso enquanto está na impureza, mas depois que você experimenta a pureza, você chora pelos sentimentos impuros. Então, primeiro nós precisamos decidir abandonar os sentimentos impuros. De como eu trato o meu irmão. Sempre tem um José, irmãos. Sempre tem um Davi, sempre tem um Moisés. O ponto não é ter ou não ter tipos desse. É como eles são tratados. Eles são para expressar um sentimento de como Deus quer com todo o seu povo. Eles são para isso. Para expressar um sentimento de como Deus quer para todo o povo. Eles são para expressar o sentimento de como Deus quer para todo o povo. Deus falou, achei Davi, eu quero achar um povo assim. Eu falo com Moisés, eu quero falar com o meu povo assim. A edificação da sociedade do Messias. O corpo de Cristo. É através da mudança de foco. E eu falava com o Beto ontem que o dom de Cristo tem a ver com aprender com o que Cristo é. Efésios 4:1 começa Paulo dizendo, eu como prisioneiro no Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. Paulo converte a circunstância na causa. Ele estava preso e diz que a prisão não era Roma. Era o Senhor que aprisionava. Porque ele tinha um ministério. Essa era a prisão dele. Então ele está falando para os ministros que primeiro temos que ser prisioneiros de Cristo. O chamado é para estar preso a Cristo. E por sermos prisioneiros de Cristo, temos que reagir e nos relacionar e aprender de como Jesus é. Do versículo 1 ao 3, Paulo repete o que Jesus disse em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então aqueles que ensinam por serem dom de Cristo, primeiro tem que ter o aprendizado de Jesus neles. Se Jesus fala, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, ele vai dar o dom dele para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ensinar a ser manso e humilde de coração. Assim que a obra acontece. Então o dom de Cristo, ele é o tipo de Cristo operando em nós, ou a estrutura de Cristo operando em nós. Efésios 4:11, não vai acontecer, 11:12, enquanto os ministros não estiverem com esse dom, essa estrutura de Cristo, e depois, quando houver santos que se separem para a obra do ministério. Então não espere acontecimento, tome uma postura.
Mude a forma. Tome uma postura. Você pode ficar de pé? E eu queria pedir a você que nós estamos em duas fileiras aqui, que você se voltasse um para os outros. Isso, se volte um para os outros. Isso, assim. Assim. Vamos fazer um ato profético de mudar o nosso foco. Eu não vou ficar ali, eu vou ficar aqui. Porque a obra vai acontecer quando nós estivermos cada vez mais juntos, mais próximo. E eu quero que vocês se olhem, que a gente se olhe, porque esse é o material da construção. A edificação do corpo de Cristo. A edificação não acontece quando você pega o microfone. A edificação acontece quando a gente vive como sociedade do Messias, como corpo de Cristo. E eu quero que a gente passe esse momento orando, entendendo que aquele pedestal representa onde Jesus está. Aonde deve estar o nosso foco? Aonde a obra acontece? Espírito de Deus, Espírito da profecia, ilumina os olhos do nosso coração. Nos traga uma imagem que mude a forma. Que mude a forma. Uma imagem que transforme a maneira de como a gente pensa a obra de Deus. Uma imagem de como se opera a obra de Deus. Nós olhamos para a lâmpada de Deus. A lâmpada de Deus é Jesus. Aquele que queima como fogo, que seus olhos são como chama de fogo, é aquele que ilumina, ele que faz os nossos corações arderem para enxergar Ele mesmo. E nós te pedimos nessa manhã, nos faça enxergar a você mesmo. Você é o que anda no meio da igreja, é o sumo sacerdote que mantém a lâmpada acesa. Espírito da profecia, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos para uma nova forma. Que os celeiros sejam abertos, que as janelas estejam abertas, que o entendimento das Escrituras estejam abertos, que o nosso entendimento para as Escrituras estejam abertos. Nessa manhã, nós oramos isso não somente por aqueles que estão aqui, como naquele dia com Moisés. Nós oramos por todos aqueles que fazem parte do que nós estamos envolvidos. Que o teu Espírito da profecia venha sobre nós, para que uma nova forma entre em movimento, para que uma nova visão nos puxe, para que o avanço aconteça.